Você vai aprender física, eu garanto. Fera, quando a gente fala de lançamento vertical no vácuo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para movimentos com pequena variação de altitude, a gente pode estudar o lançamento vertical no vácuo, por conta da falta de resistência do ar, como um movimento retilíneo uniformemente variado na vertical. Então, o lançamento vertical é um movimento uniformemente variado na vertical quando ele acontece no vácuo. E a vantagem é que isso deixa tudo mais simples. Por que mais simples? Porque se é um movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante e, nesse caso, igual à gravidade. O módulo da aceleração do movimento é igual à gravidade. Por que módulo? Porque a gente pode tanto ter situações em que a gente considera o movimento com aceleração positiva, como considera o movimento com aceleração negativa. A gente vai já ver aqui o sinal da aceleração. Mas de cara a gente já sabe que vai usar as equações do movimento uniformemente variado. Velocidade V vai ser igual a velocidade V0 mais a aceleração vezes tempo, onde a aceleração tem módulo igual à gravidade. Posição, que como é vertical também podemos usar como altura, é igual à posição final mais velocidade inicial vezes intervalo de tempo mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado, onde a aceleração tem módulo igual à gravidade. E por fim, se o problema não der o valor do tempo, você usa a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, onde aqui o deslocamento vai ser a variação da altura e a aceleração em módulo é igual à aceleração da gravidade. O sinal da aceleração vai depender de como a gente orienta a trajetória. Se a gente fizer um lançamento e para estudá-lo ficar mais simples, orientar a trajetória para cima, eu vou escrever aqui OT de orientação da trajetória, tudo que estiver para cima é positivo, tudo que estiver apontado para baixo é negativo. A aceleração da gravidade aponta no sentido do centro da Terra. Na maioria dos problemas, isso está na parte de baixo. Então, se a gravidade aponta para baixo e a orientação da trajetória é para cima, para baixo é negativo. Nessa situação, a gente vai ter que a aceleração é menos a aceleração da gravidade. Caso no problema, quando a gente for estudar, a gente prefira fazer a orientação da trajetória para baixo, quando a gente orienta a trajetória para baixo, o que aponta para baixo é positivo, o que aponta para cima é negativo. Considerando que a gravidade está apontada para baixo, nesse caso, a aceleração vai ser igual a mais g, ou seja, mais o valor da gravidade. Ives, mas quando é que eu boto para cima, quando é que eu boto para baixo a orientação da trajetória? Eu, Ives, oriento para cima quando o lançamento é vertical para cima e oriento para baixo quando o lançamento é vertical para baixo, porque para mim essa é a forma de facilitar o cálculo, já que a velocidade inicial fica sempre positiva e é fácil de pensar. Se eu jogo para cima, a gravidade está contra, então o sinal de menos ajuda. Se eu jogo para baixo, a gravidade está a favor, sinal positivo ajuda. Então percebe que fica mais simples de entender. Agora, uma coisa que é importante: quando eu lanço para cima, o corpo inicialmente sobe e depois desce. Mas eu só uso uma orientação o tempo todo. Quando ele estiver subindo, a velocidade dele é positiva. No ponto mais alto, ele vai inverter o sentido e começar a descer. E aí a velocidade dele vai ser negativa. Mas o sinal da aceleração é o mesmo o tempo todo. Cuidado com isso. E já que a gente está falando de lançar para cima e o corpo chegar no ponto mais alto, quando a gente fala do ponto de altura máxima, no ponto de altura máxima, temos mínima velocidade. Se eu estiver jogando para baixo, no ponto mais alto ela tem uma velocidade inicial V0 e à medida que vai descendo vai ficando cada vez mais rápido.
Então lá é a mínima velocidade. Já quando a gente lança para cima, o corpo vai subindo, 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 subindo. No ponto mais alto, ele instantaneamente para. Então, no lançamento para cima, se a altura é máxima, então a velocidade é zero. Isso mesmo, no ponto de altura máxima, temos a velocidade igual a zero. Acontece uma inversão no sentido do movimento. Agora, importante, Ives, se a velocidade é zero, então o corpo está em repouso. Importante que a duração dessa velocidade nula aqui é igual a zero. Ele simplesmente inverte o sentido, é instantâneo. Então a gente diz que é um repouso instantâneo. O corpo não fica parado durante um intervalo de tempo. Ele simplesmente para inverter o sentido do movimento. Então é diferente você dizer que o corpo tem velocidade igual a zero e permanece com velocidade zero. Aí a gente diz que ele está em repouso. Ou quando a gente diz que ele inverte o sentido do movimento. Aí o repouso é chamado de repouso instantâneo. Anote isso aí e acompanhe alguns exemplos para você entender melhor. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Considere uma partícula sendo atirada verticalmente para cima com forças de arrasto desprezíveis, ou seja, fera, desconsiderar a resistência do ar. Diante disso, são feitas as seguintes afirmações. Bora dar uma olhada nelas. Primeiro, a velocidade varia de forma constante a cada instante de tempo. Como a gente viu, lançamentos verticais no vácuo são movimentos uniformemente variados, pelo menos quando a gente considera intervalos pequenos de variação da altura quando comparados ao raio terrestre. Bom, se a gente tem movimento uniformemente variado, é correto que a variação da velocidade é diretamente proporcional ao intervalo de tempo. Então, a velocidade varia de forma constante a cada instante de tempo. Ok, essa primeira. A segunda diz: a velocidade da partícula e sua aceleração no ponto de altura máxima se anulam. Aí, fera, muito cuidado. É uma coisa bastante comum que as questões proponham que no ponto mais alto a aceleração se anule, porque nesse ponto acontece uma inversão no sentido do movimento. Só que é preciso lembrar que a aceleração é constante. Quem anula é a velocidade. Então, no ponto de altura máxima, a aceleração é mantida. Só a velocidade instantânea que é nula. Então, a segunda está falsa. Terceira proposição. Os tempos de subida e descida em relação ao ponto de lançamento são diferentes. Na verdade, fera, como eu tenho o mesmo deslocamento, a mesma aceleração, a gente vai ter mesmo intervalo de tempo de subida e de descida. Isso porque a gente tem um movimento livre da resistência do ar. Se houvesse resistência do ar, os tempos seriam diferentes, mas como é livre da ação de resistências do ar, o intervalo de tempo de subida é igual ao intervalo de tempo de descida para um mesmo ponto. Então a 3 está falsa. 4. Em uma determinada altura, durante a trajetória, as velocidades na subida e descida são iguais. Fera, na verdade, essa alternativa está errada. Por que, Ives?
porque ao passar por um mesmo ponto, as velocidades na subida e na descida têm mesmos módulos. Só que uma é orientada para cima e outra é orientada para baixo. Só que o gabarito oficial aceita essa questão como correta. Perceba que todas as alternativas têm 2 itens como corretos, mas das 4 proposições, apenas a primeira está correta e poderia ser escrita de forma melhor, ao invés de falar de instante, falando de intervalo de tempo. Então não há gabarito na minha opinião, mas o gabarito oficial considera a quarta como correta e diz que 1 e 4 são corretas, a alternativa correta, letra B. Na minha opinião, apenas a primeira está correta, mas para o vestibular a 4 também está, e por isso o gabarito oficial é a letra D de detona, fera. Esse é seu ano. Em função da diferença de massa entre a Terra e a Lua, a gravidade aqui é cerca de 6 vezes a encontrada na Lua. Desconsidere quaisquer forças de atrito. Um objeto lançado na superfície da Terra com uma dada velocidade inicial vt atinge determinada altura. O mesmo objeto deve ser lançado a uma outra velocidade vl. Caso seja lançado do solo lunar e atinja a mesma altura, a razão entre a velocidade de lançamento na Terra e a de lançamento na Lua, para que essa condição seja atingida, é aproximadamente... Lançamento vertical para cima é um movimento uniformemente variado. Nesse caso, com aceleração constante. Então, é um movimento com aceleração constante, que a gente já sabe quem é a aceleração da gravidade. E esse tipo de questão em que você arremessa para cima e ele vai até o ponto de altura máxima, se ele não fala de tempo, a gente usa equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. No ponto de altura máxima, a gente já sabe que a velocidade é nula. E a gente tem, como o lançamento é para cima, se a gente orienta a trajetória para cima, a gente tem que a aceleração é menos a gravidade. Ora, a gente vai ficar então com 0 ao quadrado é igual a velocidade de lançamento ao quadrado, mais vezes menos 2 vezes g, e o deslocamento para cima acaba sendo exatamente a altura máxima, porque quando a altura é máxima, a velocidade é instantaneamente igual a 0. 2gh mudando de membro vai ficar positivo, 2 vezes g vezes h máximo é igual a velocidade inicial ao quadrado, de onde eu tiro que h máximo vai ser igual a v0 ao quadrado sobre 2 vezes g. Pronto. Quando a gente tiver um lançamento a partir do solo e a gente quiser encontrar a altura máxima, a gente pode usar essa expressão. Na questão, muita atenção com isso. Ele quer comparar as velocidades de lançamento, dizendo que a altura máxima na Terra e na Lua tem mesmo valor. Então, é exatamente por aqui que eu começo. Ó. A altura máxima, e aí eu vou escrever aqui na Terra, igual a altura máxima na Lua. Para as duas expressões vale isso aqui. Só que a velocidade inicial na Terra é chamada de Vt e a velocidade inicial na Lua é chamada de Vl. Eu tenho aqui Vt ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade na Terra é igual a Vl ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade na Lua.
E ele diz que a gravidade na Lua é 6 vezes menor. Então, é a gravidade da Terra dividido por 6. Isolando aqui VT com VL, VL ao quadrado que está no numerador, mudando de membro, vem para o denominador. Então, eu tenho VT ao quadrado sobre VL ao quadrado é igual. Esse 2G que está no denominador, ao mudar de membro, vai para o numerador. 2G sobre 2G dividido por 6. Agora é só uma questão de ajustar a equação e fazer o cálculo. Deixa eu passar aqui uma linha para dividir. Perceba que tanto VT quanto VL estão ao quadrado. Então, eu posso fazer VT sobre VL, tudo isso ao quadrado, é igual. No segundo membro, eu tenho uma divisão de frações, que é o mesmo que repetir a primeira, 2G, e multiplicar pelo inverso da segunda. 6 que está embaixo vai para cima, 2G vai para baixo. Perceba que aqui eu tenho uma multiplicação com 2G no numerador e 2G no denominador. Eu posso simplificar. Fico então que VT sobre VL, tudo isso ao quadrado, é igual a 6. Então, VT sobre VL, para tirar esse ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada. Fica igual a raiz quadrada de 6. Então, a razão entre as velocidades de lançamento do solo na Terra e na Lua, para que a altura atingida seja a mesma nos dois lugares, é raiz quadrada de 6. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra D, de detona fera. Esse é seu ano. Do alto de um penhasco 60 metros acima do solo, uma pessoa arremessa simultaneamente duas pequenas pedras A e B com velocidades de mesmo módulo, 20 metros por segundo. A verticalmente para cima e B verticalmente para baixo. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade no local constante e de módulo 10 metros por segundo quadrado, o intervalo de tempo entre as chegadas de B e A ao solo vale. Fera, bora desenhar aqui para entender o que está acontecendo. Tem um penhasco e o objeto é lançado a 60 metros do solo. Então, ele está colocando a nossa referência no solo. E essa altura aqui é 60 metros. Ora, se eu boto como 0 aqui embaixo e 60 metros aqui em cima, eu estou orientando a trajetória de baixo para cima. Porque eu estou aumentando à medida que eu subo. Isso é muito importante para a gente saber o sinal de velocidade, de deslocamento e de aceleração. Aí eu tenho dois corpos. Um ele chama de A e o outro ele chama de B. Diz que o corpo A é lançado verticalmente para cima, com velocidade 20 metros por segundo. E eu coloquei positivo porque para cima está positivo, a orientação da trajetória é para cima. E um corpo é lançado para baixo, também com 20 metros por segundo. Só que como a orientação é contrária à trajetória, essa velocidade inicial é menos 20 metros por segundo. Muita atenção e cuidado com isso. Outra coisa que é importante ter cuidado é que a aceleração da gravidade aponta para o centro da Terra. Para esse referencial está apontando para baixo. Então, se a aceleração da gravidade aponta para baixo é negativo, a aceleração para os dois movimentos vai ser menos g. Ives, mas eu lancei A para cima, não deve ser positivo, não? Não. A velocidade é positiva porque o lançamento é para cima, mas a aceleração que ele fica submetido é para baixo, então é negativa. B foi lançado para baixo, então a velocidade é negativa. E a aceleração que ele fica submetido é para baixo, então também é negativa. Cuidado com isso. O que vai acontecer aqui é que A vai subir, chega num ponto de altura máxima, desce e chega ao solo. B, como foi jogado para baixo, vai direto para o solo e chega antes.
Vão ser 2 intervalos de tempos diferentes para chegar ao solo e o que a pergunta quer é qual a diferença entre esses intervalos. Tudo bem? Olha só, vamos estudar cada um dos movimentos A e B. Depois eu vou comentar algo que economiza tempo, mas deixa primeiro eu fazer. Para A, eu tenho que a posição inicial é 60 metros, que é de onde ele é arremessado. E tenho que a posição final é 0, porque ele chega ao solo. Eu tenho que a velocidade inicial para A é 20 metros por segundo positivo, porque ele está sendo lançado com a mesma orientação da trajetória. E eu tenho que a aceleração é menos a aceleração da gravidade, então é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu quero saber tempo, eu não vou usar a equação de Torricelli. Como eu tenho posições, eu vou fazer função horária da posição. S de A vai ser igual a S0 de A mais V0 de A vezes T mais metade da aceleração vezes T ao quadrado. A posição final do movimento é 0, a posição inicial 60, a velocidade de A é 20 vezes T, a aceleração é menos 10, mais vezes menos dá menos 10 dividido por 2 fica menos 5 vezes T ao quadrado. A gente pode mudar isso aqui para o primeiro membro ou não. Se mudar, a gente vai ficar com 5t ao quadrado menos 20 vezes t menos 60 é igual a 0. Perceba que essa expressão é uma expressão do segundo grau, uma equação do segundo grau em que os parâmetros A, B e C são 5 menos 20 e 60. Para resolver uma equação do segundo grau, a primeira coisa que a gente vai calcular é o valor do discriminante. É o parâmetro B ao quadrado menos 4 vezes o parâmetro A vezes o parâmetro C. Aqui é C, eu botei B de novo, é C. Então, a gente vai ter que delta é igual a menos 20 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 5, vezes C, que é menos 60. Delta vai ser igual a menos 20 ao quadrado, como está ao quadrado fica positivo, 20 ao quadrado é 400. Menos vezes menos fica mais, 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 60 dá 1.200. Delta, então, é igual a 1.600. Quadrado perfeito, que bom, facilita a nossa vida. T vai ser igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. Substituindo, a gente vai ter menos B, que é menos 20, então fica menos 20, dá 20, mais ou menos a raiz quadrada de 1.600, como tem 2 zeros eu posso separar, raiz quadrada de 16 é 4, como tem 2 zeros eu tiro 1 da raiz. Então aqui fica 40, tudo isso sobre 2 vezes o parâmetro A, que é 5. 2 vezes 5 dá 10. Veja que a gente vai ter, então, duas soluções matematicamente corretas. A gente vai ter 20 mais 40, que é 60, dividido por 10, dá 6 segundos. E a gente vai ter 20 menos 40, dividido por 10. 20 menos 40 é menos 20, dividido por 10, dá menos 2 segundos. Para a matemática, as duas respostas são corretas. Para a física, como a gente quer um intervalo de tempo, o intervalo de tempo é estritamente positivo. Então, somente 6 segundos nos convém. Mas esse menos 2 segundos tem um significado físico que eu vou já discutir.
Deixa eu só fazer a mesma coisa para B e a gente comparar. S0 de B é igual a 60, porque foi lançado do mesmo lugar. S final de B vai ser igual a 0, porque ele chega ao solo também. Velocidade inicial de B é igual a menos 20 metros por segundo. E a aceleração é menos 10 metros por segundo quadrado. Perceba que a única coisa que vai mudar aqui é o sinal dessa velocidade. Quando a gente for fazer essa expressão, S de B, S0 de B, V0 de B, aceleração, a única coisa que vai mudar é o sinal da velocidade. Então, eu vou ter que 0 é igual a 60 menos 20 vezes t menos 5 vezes t ao quadrado. Se você fizer a mesma coisa que a gente fez aqui, mudar para o primeiro membro, calcular o discriminante, depois calcular o valor de t, se você fizer todos esses passos, você vai chegar que o valor de t também vai ter dois valores possíveis. Só que agora, esses dois valores que vão aparecer aqui para a gente são os seguintes valores: 2 segundos e menos 6 segundos. Ora, como a gente sabe, os dois resultados são matematicamente corretos, mas como a gente está falando de intervalo de tempo, em física ele é estritamente positivo. Então a gente tem que considerar o 2 segundos. Isso significa que B gastou 2 segundos e A gastou 6. Para calcular o tempo que ele quer saber, vai ser a diferença entre o intervalo de tempo de A menos o intervalo de tempo de B. Vai ser 6 menos 2, vai ser igual a 4 segundos. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa de letra B. B de boazinha, grande, né? Nem fiz a conta toda aqui, porque a conta era igual, nem ia caber numa única folha de papel. Só que aqui tem uma coisa que eu queria que você chamasse muita atenção para ela. 6 e menos 2, 2 e menos 6. Perceba que os módulos são iguais, só que os sinais estão invertidos. Isso significa alguma coisa? Significa. Perceba que o que muda aqui é o sentido da velocidade. Quando eu jogo isso aqui para cima, ele sobe, depois ele desce, e como as velocidades são de mesmo módulo, quando ele passar por esse ponto, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o B fez antes. A gente poderia resolver essa questão simplesmente calculando quanto tempo A demora para subir e voltar para essa posição. Se você fizer isso, vai encontrar 4 segundos. Outra coisa, quando você faz um cálculo usando a equação do segundo grau da posição em função do tempo e encontra dois valores, um positivo e o outro negativo, esse negativo indica que se eu tivesse começado o movimento 2 segundos antes, eu gastaria o tempo de subida e descida para isso. Como assim? Se eu estou saindo daqui e demoro 6 segundos para subir e voltar até o solo, isso é equivalente a eu ter sido jogado aqui de baixo 2 segundos antes, com a velocidade conveniente para passar no ponto A com 20. Se jogando com menos 20, jogando para baixo, eu gasto 2 segundos, o que significa esse menos 6? Que se eu tivesse jogado ele para cima, ele ia gastar um total de 6 segundos. Então, bastando resolver uma ou outra, eu já teria as duas respostas de tempo. 6 foi jogado para cima, 2 seria se jogado para o outro lado. Aqui 2 foi jogado para baixo e 6 seria o tempo se jogado no outro lado. Então eu já sei que 2 e 6 são os intervalos quando eu jogo um para cima e o outro para baixo. E aí eu já saberia que a diferença 6, 2 é 4, fazendo apenas um cálculo e não necessariamente os dois. Tranquilo?